Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui. Mais uma vez, eu estava conversando com o irmão Sérgio. O irmão Sérgio sempre a gente via no chat, né? Eu estava até falando, ele sabe falar assim, será de onde é o irmão Sérgio, né? Aí o irmão Sérgio, ele está congregando, vai congregar com a gente, está sentado ali. Fica em pé, por favor, irmão Sérgio. Ele vai congregar com a gente aqui, tá? E Deus te abençoe, irmão Sérgio. Né? E ele estava ouvindo através da internet e aí ele já conhece a mensagem, ele é da mensagem há muito tempo, o pai dele era da igreja lá, no tempo que a gente congregava em Belo Horizonte, então já conhece muito a mensagem, né? Graças a Deus, né? Então aí ele vai congregar com a gente. Também tem um aviso aqui, é o seguinte, de manhã, no domingo de manhã, não vai ter o culto de manhã, porque é Marcelo que vai pregar no domingo que vem, né? Então, nós vamos cancelar o culto de manhã, domingo que vem, né? Então, só haverá culto à noite. Você é Lucélia? Não, Lucilene. Lucilene, né? Aparecida, oração, ela está pedindo oração, nós vamos orar. Ela está enferma, nós vamos orar. E também orar também pelos irmãos que sempre a gente está lembrando aqui, irmão Divino, irmão Daniel, Geraldo Castro, irmão Joaquim, irmã Diva, irmã Rosângela, todos esses irmãos que estão doentes, que precisa, né? É claro que todos nós precisamos de oração, né? Mas aí nós vamos continuar orando por eles e pedindo a graça de Deus para que o mundo já é tão ruim com saúde de a pessoa doente, né? É mais difícil ainda, né? Então, nós vamos, hoje, ceia, nós vamos aproveitar bastante o tempo na palavra, né? Lendo, vamos ler a palavra, nós vamos ficar de pé. E hoje, como eu estou sempre pregando, né? Você recorda que eu preguei sobre Apocalipse 21, sobre Jesus sendo a terra redimida. Então, eu comecei sobre terra, sobre a noiva, sobre as pessoas. Agora nós vamos falar sobre a cidade. A cidade que vai ser edificada nessa terra, nova terra, que vai ser daqui mais alguns centenas de anos ainda, né? Nós vamos até mostrar que isso, Deus tem a sua maneira de trabalhar, não é como nós. 1000 anos para Deus é como um dia, né? E isso vai continuar desse jeito. Nós vamos mostrar aqui que é bem desse jeito. Sobre essa nova terra, como nós falamos, Jesus ali, vamos ler a palavra primeiro, depois eu continuo. Em Apocalipse 21, nós vamos ler a partir do verso 9. Para a gente ter um entendimento melhor. Você sabe, nós falamos muito a respeito do sétimo anjo, né? Sétimo anjo. Aí você, quando fala o sétimo anjo, você já sabe que nós estamos falando dele ali, né? Então aqui nós vamos ler a respeito dele também, tá? Então vocês vão notar que isso aqui é exatamente o que nós temos aqui na mão, tá? Esse livro de Apocalipse é revelado por um mensageiro. Então vamos aqui, verso 9 de 21 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro,
com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a do anjo. Aí vocês vão prestando bem atenção aí, né? Então, deixa eu ver até o verso que eu vou aqui. Verso 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Cidade de ouro puro. Essa é a cidade que a noiva vai morar, tá? Essa é para ela, essa cidade, tá? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela bondade dele, né? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, Pai, pelas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa ter compaixão da vida de cada um, Pai. Olhe por nós com olhar de misericórdia, Senhor Jesus. Tem compaixão de nós nesta hora, Senhor, neste mundo que nós estamos vivendo, Senhor. Meu Deus, nós queremos, Pai, pedir a Tua presença, para que o Senhor possa falar conosco nesta hora, Senhor. Tem compaixão de nossas vidas nesta hora, Senhor. Ajuda para que nós possamos confiar totalmente em Tua palavra, Senhor. A Tua palavra está aqui, Senhor, diante de nós, revelada. Meu Deus, e assim nós pedimos a Tua presença, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, quando a Tua palavra estiver sendo pregada, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Meu Deus, nós oramos, Senhor Deus, a respeito desses irmãos, Senhor Deus, que têm pedido oração, têm chegado aqui diante desse altar, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meu Deus do céu. Amém, Senhor. Vamos poder sentar os irmãos, que Deus abençoe a todos. Os irmãos, que é claro, quem ouviu e quem estava aqui, né? Eu creio que muitos também nem ouvem, né? Quem não vem, talvez nem escuta, né? Aí fica difícil de entender, na verdade, né? Mas quem ouviu a mensagem do domingo passado, ou que estava aqui, vai entender, porque agora eu já vou pegar uma parte para frente. Eu preguei sobre o assunto de como está escrito aqui na mensagem. Aqui, eu vou ler, vou repetir a escritura para quem às vezes não veio, né? Vou repetir ela, que eu li. Capítulo 21, verso 1. Apenas o verso 1, a gente dá para entender. Que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Agora, nós já aprendemos aqui pela mensagem o Éden de Satanás, que lá na frente diz: porque o primeiro céu e a primeira terra passaram.
O primeiro céu está escrito aqui na mensagem, porque a mensagem é uma revelação para nós. Amém. Quem é de Deus hoje, entende a mensagem. Amém. E quem não é, não entende. Isso é a pura verdade. Então a mensagem é para crente. Revelação para crente. Então, na própria mensagem aqui, o Éden de Satanás está ali mostrando. O que foi o primeiro céu? Foi aquele milênio que Deus descansou sozinho, porque ele tinha terminado a sua obra, a criação da terra. Então ele foi descansar. Então o novo céu foi o milênio que Deus descansou. E a terra era aquela antes do pecado. Agora, essa aqui não conta. Quem conta e fala sobre ela é Pedro. Eu também anotei Pedro aqui. 2 Pedro 3, do verso 8 ao 14. Ele fala, e essa que existe está reservada para o fogo. Essa. Mas lá onde nós lemos diz, e vi um novo céu que está ainda no futuro. Eu vou mostrar de novo o que é o novo céu. E vi um novo céu e uma nova terra. Agora, nós aprendemos pela mensagem que a nova terra começou com Jesus lá no Jordão. Jesus era a terra redimida. Agora, pense bem no processo de Deus, como Deus faz. É sempre um dia dele 1000 anos. Já tem 2000 anos que começou o processo. João Batista lavando o cordeiro, e aquele cordeiro era a terra redimida, a nova terra que virá. Mas como ele estava ali, porque nele estava a noiva dele, ali estava tudo, então o que aconteceu? A noiva já tem uma terra, para ela já está purificada, para ela ressuscitar. Por isso que nós temos que aprender isso. Então o processo desse novo céu e dessa nova terra já começou há 2000 anos atrás em Jesus. Quando a noiva sair daqui, a terra do corpo dela já está purificada. Porque foi purificada no corpo dele. Agora, essa terra aqui ainda tem que passar pelo fogo. Mas ela já foi justificada por Noé e foi santificada pelo sangue, mas falta queimar. Mas a terra da noiva já está purificada. Então, olha para os irmãos verem, é mais ou menos 4000 anos para essa nova terra chegar ainda. 2000 anos passaram. De Jesus no Jordão até hoje. Tem 2000 anos, não tem? Mais 1000 anos do descanso dele com a noiva aqui, ele como rei, filho de Davi. 3000 anos. Mais 1000 anos, mais ou menos, para ela ser renovada de novo. Pra voltar para essa cidade, descer em cima dessa terra redimida, que vai ser uma pirâmide novamente. Então essa cidade, ela foi medida, veja que o próprio João disse, foi a medida de um homem. João era um tipo da noiva. A noiva somos nós. Ele sendo um tipo, ele viu numa visão, nós estamos vendo a realidade. João viu o anjo medindo a terra, nós vimos o anjo que mediu a terra para nós. É esse anjo aqui, ó. É ele que mede a terra. Deixa, antes de ler a mensagem, o futuro lá, deixa eu ler algo aqui para os irmãos entenderem um pouco. O quinto selo. Eu vou ler só uma partezinha aqui, porque isso começa bem aqui atrás, mas eu vou começar de 220 aqui, dessa mensagem, que vocês vão entender que quando João estava querendo adorar o anjo lá, ele disse, você não me adora não, que eu sou profeta igual você. 22 de Apocalipse. Então escute bem aqui. 202 da mensagem do quinto selo. E então, de acordo com a época que Deus ia libertar o mundo antediluviano,
antediluviano, ele enviou uma águia. Quem era a águia? Noé, para libertar o mundo. No tempo em que ele estava indo libertar Israel, ele enviou uma águia. Quem era aquela águia? Moisés. Agora vamos ver agora. Crê você que no tempo, mesmo João, na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ele não podia confiar a um anjo? Esta mensagem? Está vendo? Aí, porque João era um tipo, ele viu uma visão, nós estamos vendo a realidade da coisa. Nós estamos vendo a realidade. Então diz aqui, você sabe um anjo é um mensageiro, mas você sabe que o mensageiro era um profeta? Crê você nisto? A congregação diz amém. Vamos provar isto, Apocalipse 22. Deixa eu ler Apocalipse 22, então, no verso 8 e 9, então. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Viu? Quer dizer, eu não posso receber adoração, adora o Deus do céu, que é a palavra. Então diz, vamos provar isso em Apocalipse 22, vamos ver se era uma águia. Sim, veja, e é claro que ele era um anjo, ele era o mensageiro, mas foi um profeta que revelou todo esse livro de Apocalipse para ele. E não está revelando para você? Você está vendo? Olha a facilidade para nós temos tudo na mão. Se nós vamos para o inferno é porque merecemos, porque não deu crédito na palavra de Deus. Mas se nós damos crédito na palavra de Deus, nós vamos chegar lá e morar nessa cidade da qual o anjo me deu. O anjo fez aí ele continua aqui, ó, em Apocalipse 22, veja, aí ele fala 19, mas aí ele continua, depois ele fala assim, aí ele continua lendo a escritura que eu li, nem vou ler não, mas no 208 ele diz, nenhum profeta verdadeiro seria adorado, em nenhum tipo de mensageiro, vejam, isso é só para Deus. A adoração é só para Deus. Nenhum profeta verdadeiro recebe adoração. Nenhum. Ele sabe o que ele é e sabe o que Deus é. Então, ele chega e expõe a verdade para os eleitos, e os eleitos escutam e entendem. Eu creio que não precisa de repetir de novo. Então, e vi um novo céu e uma nova terra. Você sabe o que é o novo céu que ele viu? Primeiro, é o milênio que nós vamos descansar. E ele será o rei, ele será o filho de Davi, já nesse milênio que nós vamos descansar. Que João viu, que vai ser, desde que ele viu, 3.000 anos. Aí o milênio acontece. E a nova terra, depois que essa terra aqui virá uma pirâmide. Porque, na verdade, que o mar, você nota, e o mar já não existe. Por que o mar já não existe? Porque a terra vai ser empurrada para lá, para a Palestina. E lá na Palestina é o centro aonde era o Jardim do Éden, é exatamente aonde a cidade vai ser edificada. Por isso que nosso pai Abraão procurou por ela lá. E ele encontrou com o rei dela, mas ainda é incompleto. Você sabe que Deus é completo em Cristo. Amém.
São 3 manifestações de Deus. O Rei de Justiça, o Espírito que pairava sobre as águas, o Criador. Rei de Salém, Melquisedeque. E Abraão encontrou com o rei de Salém lá na Palestina. Mas, na verdade, quem é o rei e aonde Deus completa, que nós vamos ler uma mensagem aqui, como é que Deus completa em Cristo? Porque Deus, em Cristo, Ele, como diz aqui a mensagem diz assim, quer dizer, o princípio da criação de Deus, porque Ele completa em Cristo. Porque o pecado veio e interrompeu o plano. Então, agora, o plano de Deus era Ele ser um rei na terra. Satanás tomou a posição. E está reinando assim, mesmo sem ser dono, mas ele está reinando. Não adianta pensar que Satanás não tem uma parte ainda fazendo o que quer na terra. Ele está fazendo. Mas ele é um impostor, ele não tem documento da terra, não tem nada. Deus tem o documento. Para dizer a verdade, o documento desceu para a nossa mão. Aqui, ó, nós temos o documento da terra. Nós temos o documento da terra. Nós temos o livro de todo o documento. Então, então Deus era para ter acontecido, mas como Deus tinha um plano de redenção, então Ele permitiu a queda. Agora, Ele vai ser o rei dessa terra no milênio. Aí Ele já senta no trono como filho de Davi. Esse era o plano de Deus e Ele, nesse milênio que nós cremos que nós estaremos lá, Ele já é um rei. E Ele é chamado filho de Davi. E a noiva com Ele. E os 144 mil também com Ele. São esse povo. Então, vamos, deixa eu, já que eu comecei aqui, eu quero mostrar para os irmãos aqui algo aqui. Olha aqui, ó. Eu já li várias vezes, mas para vocês entenderem que não é 3 pessoas, é uma pessoa só em 3 manifestações. Rei de Justiça, Rei de Salém, Jesus, aqui em Apocalipse 19, verso 16, diz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Era o mesmo Deus. Quer dizer, Rei de Justiça era o mesmo, Rei de Salém o mesmo, Rei dos reis e Senhor dos senhores é o mesmo, só que aqui ele tem um nome, ele chama Jesus. Amém. Como rei, ele é filho de Davi. Então, vamos aqui, só para os irmãos verem bem rapidinho aqui. Agora, a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, só para os irmãos entenderem que aquela teofania no Velho Testamento era Jesus, só que chamava Melquisedeque, tá? Agora, eu simplesmente desejo vos deixar ver algo pequeno aqui, se vocês esperarem isto. Observe, quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos nisso, agora vocês, pregadores lá fora, vocês podem discutir isso, façam o que vocês desejarem, mas eu estou falando do que eu penso. Vê? Quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem. Era tanto que era homem que ele deu ceia para Abraão. Em Gênesis 14, ele chegou e deu ceia para Abraão. Ele só não comia e não bebia, porque ele era um corpo teofânico. Mas ele deu ceia para Abraão. Então ele diz, veio, pois este homem ainda não havia nascido, mas ele estava em uma teofania, e então ele não tinha pai, não tinha mãe, ele era Deus, ele mesmo. Ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém, o qual é Rei de paz e Rei de justiça. Veio? Ele era Melquisedeque. Ele não tinha pai nem mãe, princípio de dias nem fim de vida. Veio? Era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? Então,
141. Então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido da Virgem Maria. Então, aí para completar, Deus completou aquilo que ele tinha plano. Agora, quer dizer, agora eu posso ser rei da terra com uma família que eu criei. Então vamos mais aqui agora, a gente entender melhor ainda. A mensagem não sabeis, 97. Observe, somente espere. Eu creio que li isso há poucos momentos atrás. Ouçam isto. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto disse o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse amém aqui é Jesus. Amém. Esse anjo aqui não é o William Branham, esse anjo aqui é Jesus. Amém. Esse anjo aqui que está falando aqui, porque você vai notar aqui como que ele aparece aqui, aí diz assim, ó, Deus é o Criador. E como foi ele criado? Mas este é o princípio da criação de Deus, quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Amém. Amém. Jesus era um homem aqui, aquele homem era Deus. Eu creio. Criado em forma de homem. Aquilo era Deus sendo criado. Deus, o Criador, Ele mesmo se tornando uma criação. Deus quem fez o barro e fez o cálcio e fez o potássio, a luz cósmica e petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo no princípio da criação de Deus. O Amém, o final. Amém significa assim seja. O final de Deus, quando Deus completou em sua criação. Agora, como se agora eu sou o rei. E para ter um rei tem que ter uma rainha. Agora ele está liberando a rainha dele. Essas palavras, essa mensagem é a liberação da última parte da sua rainha, da sua esposa. Você crê que faz parte da esposa? Ela começou nos dias de Paulo e agora está terminando agora nos nossos dias. É uma mensagem trazendo uma libertação total e, ao mesmo tempo, mostrando para essa noiva a cidade, como ela vai vir e como a terra tem que ser mudada. Ninguém falou isso. Ninguém. Qual o mensageiro que mostrou isso? Nenhum. Mas aqui está o mensageiro que Deus diz: nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelará todo o segredo. Então aqui está um dos segredos. Esse aqui é um dos maiores segredos, que a gente podia sair daqui satisfeito, alegre, e pensando assim, olha, não vou nem ligar por doença, nem problema. Porque lá na frente tem coisa muito melhor do que o que eu tenho aqui. Esse problema é nada, Então, é isso que a gente precisa de entender, é isso. Outra coisa, antes de ler a mensagem, eu li só em Daniel, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Daniel, capítulo 2. Eu quero sempre tomar umas partes aqui que ajuda a gente aqui. Daniel, capítulo 2, 44 e 45. Escute bem. Depois desses reinos, todo reino, você sabe que toda política, todo reino aqui desse mundo é dominado pelo diabo. Então nós teremos um reino que é dominado por Deus, que começa através desse milênio que nós estamos quase próximos de chegar dele. Então esse rei é um rei verdadeiro, porque não haverá outro. E não haverá ninguém mais que domina, só ele é o dominante. Então vamos ver aqui no 44 de Daniel 2. Mas nos dias desses reis,
O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, e a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Está vendo? Então vai ser um grande monte, e nesse grande monte essa cidade desce em cima. Ainda não é o milênio não haverá cidade, essa cidade será uma cidade terrena, está escrito na mensagem, a gente tem que entender. Agora, essa cidade só desce quando a terra é queimada com fogo de Deus e purificada, e faz um grande monte, e o mar já não existe. Então o mar para de existir, porque esse que nós conhecemos, ele não existia nos primeiros 2000 anos, ele não existia. E é por isso eu já nem pessoas mandam mensagem para mim, que eu sei que ninguém vai encontrar. Não há uma pessoa daqueles 2000 anos antes de Noé que viveu aqui, que está aqui na Bíblia. Todos viveram depois de Noé. Todos. Nenhum. Noé viveu, mas não pôde falar nada. O que Noé falou? Me fala o que Noé falou. As palavras que Noé falou foi apenas para amaldiçoar o neto dele por causa da desobediência do filho dele. Só. Aí ele não falou nada. Tudo falava era Deus. Era Deus que falava. Ninguém daquele tempo deixou uma palavra. Enoque profetizou, mas me mostra a profecia dele. Me mostra. No Novo Testamento diz: e profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo. Mas você viu no Novo Testamento também. Mas você ouviu diretamente de Enoque? Não viu. Aquele ali foi um segredo. Hoje é que nós estamos conhecendo aqueles 2000 anos daquele tempo. Hoje nós conhecemos. Porque Deus revelou a nós que a terra era a forma de uma pirâmide, e ela volta a ser do jeito que era. Deus não pode mudar nada da sua criação. Se ela volta a ser uma pirâmide, é porque ela era uma pirâmide. Você já viu? Não está escrito em Provérbios, eu creio que é Eclesiastes ou Provérbios 3. Tudo que Deus faz durará eternamente. Alguém pode pensar: mas por que o mundo está assim? Porque foi por causa do pecado. Mas ele vai voltar à origem novamente. Porque tudo que Deus faz durará eternamente. É isso que nós temos que entender. Então vamos aqui agora. Vamos começar a mensagem. Ler a mensagem aqui, para a gente ter um entendimento aqui. Aqui ele vai mostrar primeiro sobre a noiva e depois vai continuar sobre a cidade. Começar no 187 da mensagem O Futuro Lá. Futuro lá, por isso, futuro lá do noivo e da noiva, tá? Então vamos aqui. Bem, observem. Veja, aquelas mãos projetaram isto para a sua amada noiva. Projetaram eterno amor para a sua noiva. Lembre-se de que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ou seja, Jesus era parte da terra, porque o germe de Deus, a vida de Deus foi concebida no ventre de uma mulher, correto? Que era a terra. Aquela já era dando início à terra nova do novo céu que virá. Mas primeiro ele tinha que redimir a noiva. Então começa, por isso que a terra não precisa ser tirada dessa mais. O corpo da noiva já está em uma dimensão, porque já foi redimida quando Jesus ressuscitou. Então vamos mais. Que era a terra. Bem, muito bem.
E assim a vida de Deus entrou, e então ele era o princípio da criação. Está vendo? De Deus. Quer dizer, a vida de Deus entrou ali era o princípio da criação, de tudo que Deus tinha criado. Como Deus não podia criar um outro mundo, então ali estava o mundo sendo redimido através de um ser. Toda a terra seria redimida, tudo que há seria redimido no corpo de Cristo. Tudo. É tão bom ouvir a verdade, né? Muito bom ouvir a verdade. Veio, e então aquele sangue de Deus, não sangue de segunda pessoa, mas sangue de Deus, que estava ali por aquele germe, quando foi derramado no Calvário, caiu de volta sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Agora ela foi justificada, foi santificada, chamada e reivindicada. E agora está para receber o seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. Amém. Então só resta agora o fogo santo para purificar. E como o profeta diz, debaixo da terra tem vários vulcões, e eles vão explodir na hora certa, para renovar essa terra toda novamente. Então vamos lá. E vocês, escute bem agora, e vocês são essas outras partes que foram tiradas da terra. Quer dizer, não precisa de tirar daqui mais. O corpo da noiva já estava nele. Já foi redimida por ele. Ei, que coisa boa a gente. Por isso que eu quero que os irmãos tenham esse entendimento. A noiva precisa ter. Já pensou você ter um marido? E o marido conversar com você e você não entender nada do que ele fala? Seu marido é Cristo. E ele está falando com vocês. Isso é palavra dele. Não é palavra de William Branham. É palavra do marido. E o marido é Cristo. Você é uma parte da terra, o seu corpo. Sua alma é parte de Deus, um atributo de Deus manifestado aqui na terra em um corpo. Qual é o corpo que foi manifestado? No corpo dele. Ele não é o princípio da criação de tudo? Pois é. Então, você... Agora não precisa nem preocupar como é que eu vou ressuscitar. Ele já colocou a posição certinha. É só eu esperar o momento. Como, né? Então diz, o corpo deve ser redimido, pois bem, a alma está redimida porque estava em pecado. E então Deus desceu por um processo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e redimiu sua alma, e você, sendo uma parte da terra, é redimido com ela. Você está no processo agora, está em crescimento. Seu corpo foi justificado sob o batismo de Noé. Amém. Sua carne. Agora, o sangue, cai ali, e a terra será purificada pelo fogo, o lugar onde você viverá com o batismo do Espírito Santo, um lugar de habitação para Cristo e sua noiva. Quer dizer, a Nova Jerusalém. Então a terra tem ainda que passar por esse processo durante 1000 anos. Vai haver um milênio. Como ele foi descansar, olha, para vocês verem, irmão, pense bem aqui. Deus criou tudo e foi descansar. Mas ele não estava descansando da redenção. Jesus mesmo disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mas ele não estava descansando? Estava descansando daquilo que ele tinha criado, mas não da redenção. Agora, novamente, vem o milênio. Deus vai estar descansando ali com a noiva e tudo mais, mas a terra ainda tem que passar por um processo.
vai ter que passar. Ela tem que passar por um fogo. Fogo santo, que é Deus. Assim como ele criou através como a terra, foi uma porção de terra, não foi? Então surgiu uma porção de terra e agora essa porção de terra que surgiu lá, vai surgir lá de novo, a mesma porção de terra. Sem nenhum grão de areia faltando. Aonde foi o grão de areia, ele voltará para lá. Então diz aqui, agora observe esta cidade, agora vamos ver a medida da cidade, né? Observe essa cidade, a terra, estabelecer sua morada na terra. Agora você pode ver claramente, como eu disse, essa mudança. A terra deve ser mudada, primeiro para essa cidade descer, né? Não pode ser dessa forma. A igreja não poderia ir, ou a terra não poderia seguir adiante depois do milênio, sem ser transformada. Veio para ter tal lugar nela, ela terá que ser mudada, da mesma forma como temos de ser mudados pelo fogo santo de Deus para dar condição e fazer um lugar para Ele estar dentro de nós, isto é, o Espírito Santo. Observe agora, haverá bastante espaço na nova terra, veio? Bastante espaço. Ela será renovada, é verdade, pelo fogo, mas não haverá mais mar. O mar não vai haver, porque não cabe, a cidade ao todo dela, porque ela é quadrada, vai ser mais ou menos quase 4.000 quilômetros de cidade, só a cidade, daqui está escrito aqui, quase 4.000 quilômetros, quer dizer, será 1.000 quilômetros, 1.000 quilômetros, 1.000 quilômetros e 1.000 quilômetros, só para a cidade. Pense bem, aonde que dá 1.000 quilômetros daqui, aonde é que vai dar 1.000? Daqui em São Paulo é 500 e pouco, né? Pois é. Pense bem o tamanho que é essa cidade. Só que não haverá mais cidade, só uma. Está vendo? Satanás, ele tentou imitar. Você lembra que a Babilônia, ele fez de acordo com aquela cidade que ele viu lá. O diabo viu aquela cidade lá. Pois ele era um arquiteto. A Bíblia não fala que ele era? Pois é. Ele viu aquela cidade e projetou uma aqui chamada Babilônia. Com o rio da vida passando. Havia uma fonte debaixo. Satanás é esperto, mas só que a dele não vai ficar nada. Já não tem, né? Ainda vai acabar tudo. Só que a de Jesus vai permanecer, porque aquela de lá vai descer para cá. Amém. Então disse aqui, observe, a cidade tem 1.500 milhas quadradas, 3.886 quilômetros. Agora ouçam atentamente, enquanto desenhamos essas dimensões, e eu quero apagar o quadro aqui, escute a revelação agora, tá? Eu quero apagar o quadro negro por um momento. Aí o irmão Brana apaga as suas ilustrações anteriores, né? Aí ele vai revelar algo aqui, ó, que é o que João estava mostrando lá, tá? Aqui está uma revelação profunda vinda de Deus. Agora vai começar, né? Aqui está uma revelação profunda vinda de Deus. Vou parar aqui. Nenhum desses outros, aí tem uma reticência, eu irei apresentar o resto disso, o Senhor permitindo. Observe que agora a terra está... Bem, se você passa para o livro de Apocalipse, poderá ver como ele a mediu em côvados e em estádios. 2.300, e então agora descobrimos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. Está vendo o anjo já medindo a cidade para a noiva? Ele agora está apresentando para a noiva. Eu acho que vocês nem entenderam quase nada, né? A noiva está ouvindo o anjo medir a cidade agora.
Vocês é a noiva que está vendo. O anjo está medindo para vocês, para nós. É o anjo. É o que João queria adorar. Ele falou, não, eu sou um profeta igual você. Você viu aqui? Você sabe até onde isto se estenderia? Eu medi essa semana. Ela se estenderá de Miami, a Flórida, da costa leste até 600 milhas a oeste de Mississippi. Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos só para a cidade. Pensou? Pense bem o tamanho que é os Estados Unidos. E a cidade será a metade dos Estados Unidos só para a cidade. Então, irmão, não é como o povo prega aí que a noiva é a cidade, não. A noiva não tem rua de ouro, mas essa cidade aqui tem. Então a gente tem que entender, quem prega, a melhor coisa que faz, sempre a gente fala, e o profeta mesmo disse, pregar ou ensinar é como andar em cima de gelo, né? É um perigo, porque se pegar a mensagem para não pregar ela, é melhor ficar em casa. Ou pregar a mensagem ou então ouvir. Tem pessoas que ouvem e falam assim, mas eu não creio nisso não. Já vi pregador falar isso comigo, né? Eu não creio assim não. Então deixa para lá, né? Agora, uma pessoa que fala assim, o que a igreja dele vai receber? Nada. Recebe nada. Porque ele fecha a porta, não entra e não deixa ninguém entrar. Porque a mensagem está aqui é para mostrar. Amém. O anjo revelou a mensagem, foi para a noiva. Amém. E quem está na frente aqui tem que mostrar isso. Não é segurar para nós, eu não entendo, se eu não entendo, por que eu estou pregando? Então, se eu não entendo, então é melhor pegar um enxada e trabalhar, limpar lote, do que ficar num púlpito e não ensinar nada, né? Então, seria muito melhor isso. Porque aqui, a verdade está aqui. Ela tem que ser explicada, por nós, porque ela já está explicada aqui, Eu só estou repetindo. Então, vamos mais aqui. Então, aí, ele disse assim, você diz, não há espaço. Quando o mar desaparecer, haverá espaço. Porque quase 4/5 dela são de água, isso é correto. A explosão seca o mar, faz a terra irromper. A explosão, o fogo de Deus explode a água. E a terra aparece de novo como apareceu quando ele criou ela. Pois ele é o Criador. Você acha que tem dificuldade para Deus fazer? Não, ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo. Ele já redimiu ela. Já é uma terra redimida, porque Jesus era toda a terra. Então, ele é o Criador. Então, quando chegar a hora, ele explode a água e aparece uma pirâmide. Por isso que sempre eu falo, o profeta mesmo pregou, ele falou, há 3 Bíblias, uma é o zodíaco, e a segunda Bíblia é a pirâmide de Enoque. E na pirâmide de Enoque tem 7 degraus, né? Agora, eu já preguei sobre esses degraus aqui. Aí você nota, e por que na destruição antediluviana não destruiu a pirâmide? Destruiu tudo, mas a pirâmide ficou lá. Provando que aquela era a forma que era a terra. Deus deixou lá para quando estivesse sendo pregado aqui, tem uma prova que lá tem uma pirâmide, que a terra era daquela forma, e ninguém pôde falar nada. Como eu estava falando, eu li o livro de Enoque, nada, você não aprende nada. Eu li praticamente todo, você não aprende nada. Você vai aprender coisa que nem... são coisas assim que eu acho que uma pessoa espiritual não vai entender aquilo, que aquilo seria algo que contraria. Porque, você já pensou, lá está escrito assim, que quando Noé nasceu,
Ó, quando Noé nasceu, Enoque já tinha subido há muito tempo. Noé nasceu 69 anos depois de tudo, aí que Noé nasceu. Está escrito lá no livro de Enoque, sabe o quê? Que quando Noé nasceu, o pai dele ficou com medo dele, porque ele era todo branco e com o olho vermelho. Aí que o pai teve que ir atrás de Enoque para perguntar lá para Enoque, falar que aquilo não era daquele jeito, que aquilo era daquele jeito. Mas por se Enoque já tinha subido há muito tempo, como é que vai encontrar Enoque? O que é isso? Então, é só ilusão. Então, não precisa nem de ler, que é só ilusão. Agora, como vai atrás de Enoque? Quer dizer, aí Noé teve que ir atrás do pai dele para ir atrás do bisavô de Noé para saber por que Noé tinha nascido branco e com o olho vermelho. A Bíblia nunca falou isso? Pois é. Então, como é que eu vou crer num livro fora da Bíblia? Não, de jeito nenhum, sabe? Então... Exatamente. Mas ele deixou, Noé nasceu, e é da maneira ali. Então, o problema é que a gente lê um livro desse, que o povo fala, e o livro de Enoque. Mas já tinha muito tempo que eu queria ler o livro de Enoque. Aí fui ler e falei, vale a pena. Não vale a pena, tá? Então vamos lá, deixa eu continuar lendo aqui. Então diz aqui, ó. E aí ele disse assim, lembre-se, 1.500 milhas, 3.885 quilômetros. Que cidade! Lembre-se, o mar terá desaparecido e a largura e a altura são iguais. Isso significa 1.500 milhas para cá, 1.500 milhas para lá, 1.500 milhas de comprimento, pela largura e pela altura. 1.500 milhas. Pense nisso. Quer dizer, de ouro transparente. E a cidade tinha um muro ao redor. De ouro transparente. Deus é o dono do ouro. Ele é o dono do ouro. E essa cidade, é tanto que quando João mede, por isso que tinha que ter o anjo para medir certo. Porque a maneira que João mede é como se fosse um cubo. Tanto a altura como a largura é o mesmo, mas é porque a cidade é uma pirâmide. É tanto que a luz do mundo, Cristo o Cordeiro é a luz da cidade. E o Cordeiro no centro da cidade é a luz da cidade toda. Porque é tão alto que vai iluminar a cidade toda. Bem, agora, isto não significa necessariamente que, por ser igual, os muros, o fundamento eram iguais. Deixa eu ver aonde eu acho que eu até já passei. Deixa eu ver aqui. Quero ler só até onde eu marquei. 199. Eu posso continuar mais então. Aí diz... e os muros e os fundamentos eram iguais, e isso não significa necessariamente que seja um cubo ou um quadrado. Há outra medida geográfica em que as dimensões são iguais, essa é a pirâmide. É quadrangular situado em quadrado, né? E os muros eram iguais, de igual tamanho. Deixa eu ir mais na frente aqui, porque só para mim... Deu outras partes aqui na frente. Aí, 194. Isso sendo assim, explicaria exatamente o sinal de Enoque no Egito, a pirâmide. Não é mesmo? Enoque, antes da destruição antediluviana, quando a justificação estava chegando, ele trouxe um sinal. E nessa pirâmide há 7 degraus que vão para a câmara do rei. Observe, no 7º degrau, se você já estudou as dimensões da pirâmide, o que sai para levar o visitante e apresentá-lo ao rei. Observe em que nível está ali, e você verá o dia em que estamos vivendo na pirâmide.
Aqui poderia ser uma outra mensagem. Quer dizer, se você olhar a pirâmide de Enoque, que não tinha essa pedra de coroa, porque era a segunda Bíblia, mas nessa aqui, o rei chegou. Amém. E o rei é Jesus. Amém. Então, na terceira Bíblia, que era a mesma, mas elas têm palavras, na terceira Bíblia, quem apresenta o rei pode mostrar assim, olha, ele está ali, aquela pedra ali é ele. É a pedra que Daniel viu cortando a estátua sem mão. Essa pedra aí, essa pedra é Cristo. Amém. Então, há um aqui que pode dizer assim, agora a pirâmide está completa, porque o rei chegou. A Bíblia está completa, porque o cabeça está aqui na terra. O cabeça é o filho do homem, é Jesus na terra. Ele é o cabeça. Pois bem, Deus fez 3 Bíblias. Agora há um ensinamento acerca da pirâmide que é uma bobagem, mas há uma pirâmide genuína, veio? Observe agora, Deus, a primeira Bíblia, ele fez 3. Tem que ser em 3, tudo em 3. Jesus vem 3 vezes, ele veio uma vez para redimir sua noiva, a próxima vez para levar sua noiva e a outra vez com sua noiva. Para o milênio, é claro, né? Então ele desce com a noiva para o milênio. Agora observe como bonito é. Veio e nessa pirâmide havia 7 degraus e então o aposento do rei. Estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome o seu trono. E lembre-se, a pirâmide nunca teve uma pedra de remate. Quer dizer, a pirâmide de Enoque nunca teve uma pedra, ela faltava lá. Se vocês olharem aí, ó, ela falta uma coisa. Mas aqui na nossa tem. Aí, olha lá. O que estava faltando era a Bíblia ser revelada. Quando ela é revelada, o rei desce, porque quem revela é Deus. Jesus é que é o revelador. Em Apocalipse 10, primeiro aparece um anjo forte. Esse anjo forte é Jesus. E revela esse homem que está aqui. E Jesus é essa coluna de fogo. E a coluna de fogo está exatamente na cabeça de William Branham, como dizer assim, ó, tudo que sair da sua boca é eu falando. Ó, no tempo da purificação da terra, agora aqui, 199. No tempo da purificação da terra, por meio do seu batismo de fogo, haverá vulcões que, como essa terra explodindo, empurrarão para cima um monte semelhante a uma pirâmide. Os vulcões empurrando a terra para lá. Tá? Veio? Há bastante espaço para isso. Tudo isso será mudado. Toda a superfície será alterada. Compreendem? Isso empurrará para cima um monte em forma de pirâmides. Isso estará exatamente de acordo com a palavra. Se fizer isto, e o fará. Agora observe que Isaías 65, 25, onde lemos, diz: não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Em todo o meu santo monte. Agora, vocês entenderam? Porque às vezes a pessoa fala, mas era um monte. Não fará, porque os animais voltarão a ser mansos, e esse monte é a terra. Então, quando voltar à eternidade, porque no milênio não haverá, os animais não voltam, eles só vão voltar no novo céu e a nova terra, como era antes, quando Deus criou. Então, volta. Então, os animais vai cumprir o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Eles comiam, era palha, eles comiam, era ramos e tudo mais. Eles não comiam um ao outro, não. Foi o pecado que fez com que eles ficassem bravos. Mas eles eram mansos. E eu creio que até nos dias de Noé eles eram mansos, porque eles entraram na arca. E a ordenança para comer carne ali foi nos dias de Noé para cá. Ninguém
o que Deus criou, eu creio que não haverá nada vai morrer. Nada vai morrer. Nenhuma árvore vai morrer. Então, é completamente diferente do que a gente vê aqui no nosso mundo, esse mundão cheio de buraco. O outro é completamente diferente. O amor é diferente. A vida é diferente. Sabe? Tudo. Ninguém, como eu estava conversando com o irmão ali, quer dizer, a mensagem hoje já é caminho para isso. A mensagem veio nesses nossos dias, é para ninguém. Quando houver uma porta aberta onde prega a mensagem, você pode entrar e ouvir. Não é para fazer cerca. Tá? Aonde estiver pregando a verdade, você pode ouvir. A mensagem é para isso. Desde que esteja pregando a mensagem. Se estiver pregando, você não tem uma porta aberta, é lá não. Sabe? Não, é aonde a palavra, aonde estiver o corpo, juntarão as águias. E o corpo é a palavra. Quer dizer, aonde estiver pregando a palavra, você pode ouvir. Sabe? E eu creio que nós estamos pregando a palavra. Então nós podemos ouvir, né? Vamos ouvir, né? Então, deixa eu continuar aqui. Eu já estou quase, só falta 5 minutos ali. Deixa eu só pegar uns parágrafos aqui, só para mim terminar. Futuro lá. Agora eu vou ler no 202. 202. Escute bem aqui, ó. Da mesma mensagem. Sobre este monte, no alto dele, 1.500 milhas de altura, 2.400 quilômetros, a altura do monte, lá o topo dele. E é por isso que tudo vai ser, de lá ilumina tudo. É aí, no topo dele, o mundo inteiro verá a luz do mundo, Jesus assentado sobre o trono, na parte mais alta do mundo, na parte mais alta da igreja. Na parte mais alta do Monte Sião, o qual tem 1.500 milhas, metade do tamanho dos Estados Unidos, se eleva até que se possa vê-lo de todo o mundo, 1.500 milhas de altura. Quer dizer, de todo o mundo, isso aí é o monte é o mundo todo. De todo o monte pode ver a luz lá no alto da. Por isso que, não sei se vou ler aqui, mas os reis da terra, que é os que vão morar, como foi chamado de Virgenés, e os que vão morar na terra, são os reis da terra. Eles entrarão na cidade a hora que quer. Porque não há divisão. Quem está dentro da cidade, que mora dentro da cidade, quem mora fora, é igual. Por isso que do lado de fora, o profeta diz, do lado de fora da cidade será um jardim do Éden. Agora, pense bem um jardim do Éden. E por tudo aqui, desde cima até embaixo, estarão os redimidos. Haverá casa de ouro puro. Haverá avenidas e parques e jardins, e o rio da vida fluindo do trono e correndo pelas pequenas fendas, sobre a varanda, e a árvore da vida estará florescendo em cada jardim, e dará seus frutos 12 vezes por ano, um fruto diferente em cada mês. Isso aqui, não precisa ninguém preocupar, ele vai dar o fruto, não precisa ninguém trabalhar. E ele fala assim, trabalhar, como o profeta diz, eles serão como se fosse os reis da terra levando o seu dízimo dentro da igreja, dentro da cidade. Quer dizer, aquilo que ele escolhe, leva lá dentro da cidade. Não precisa de carro, não precisa de nada. O transporte é o próprio poder que tem na pessoa.
E esse poder e esse transporte nós adquirimos ouvindo a verdade. Nós estamos aqui para receber esse transporte, esse poder. É tanto que nós estamos ouvindo essa verdade para ter uma mudança de vida, e uma mudança total. Quer dizer, Deus sair desse e dar um outro novo para ter vida eterna. Porque Deus é vida eterna, mas está num que vai morrer. Mas depois que esse terminar, Ele vai dar um que nunca vai morrer. É esse que vai viver eternamente, andando nessa cidade, andando na terra, onde quiser. Sabe? É igual o profeta fala assim, porque a coisa é difícil de entender. Ele diz, nesse tempo, que aí ele vai na casa de um irmão e fica lá conversando com ele 500 anos. Já pensou? Já pensou ficar conversando 500 anos? Então, aí ele diz, e os reis da terra virão a ela e trarão a sua honra, e as folhas são para a cura das nações. É como se a pessoa, um dia até a pessoa perguntou, vai haver doença? Não. A folha dessa árvore já é uma cura. Dizendo assim, ninguém nunca vai adoecer. Aí o profeta diz, o seu vizinho, quer dizer, o vizinho ficou, o outro que foi, pega uma folha e leva para o vizinho dele, uma folha da árvore. Então disse assim, as folhas é para a cura das nações. Quando os reis estiverem vivendo em paz lá, ao saírem, eles pegam da árvore uma folha assim, como a pomba voltou quando a ira de Deus foi aplacada, e trouxe uma folha verde para a arca. E então, quando o rei, eu já estou terminando, tá, irmãos? Quando o rei sair trazendo sua glória para o aposento da noiva aqui na cidade, ele pegará uma folha para seu vizinho rei, para o seu rei vizinho, e estaremos em paz para sempre. Amém. Cura das nações, tudo estará terminado. Uma vez combatemos pelo sangue, deixa eu só terminar esse parágrafo aqui. Um ao outro, irmão, e nós nos abraçamos e gritamos, e atiraram e queimaram crianças e tudo. Mas agora a paz, a cura, não a cura de doença, estará tudo terminado, a cura das nações. Amém. Amém. Então só até aqui, Deus abençoa, nós vamos ler.